O ser humano só sabe fazer robô sofrer. Fala, meus queridos, tudo certo? Eu sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre outra grande obra de Osamu Tezuka, Astro Boy, originalmente chamado Tetsuwan Atom, que olha, foi uma grande surpresa e uma quebra de expectativas. Lembrando que tem vídeo sobre Kimba, o Leão Branco, também uma obra importantíssima dele, com uma carga dramática que isso aqui superou, na minha opinião. Falar sobre Astro Boy, talvez você lembre daquele desenho gostosinho parecido com o Mega Man, tal. Muita gente lembra quando eu falo que estava lendo Astro Boy e inclusive era o que eu lembrava. Porque a minha experiência foi aquele desenho de 2003 e depois um filme, acho que 2008, 2009, inclusive no Brasil foi dublado pelo Rodrigo Faro, que eu não lembro a história daquele filme. Mas eu lembrava do desenho. E aí, quando veio a promoção, no mesmo grupo de quadrinhos que eu comprei ali, o Kimba, veio a promoção dos 3 volumes. E já tá a pré-venda do 4º volume. Aí eu, vou pegar os três aí pra ler. Gosto daquela aventurinha e tal. E eu não estava preparado para uma porrada tão qual eu não estava preparado para o Kimba. Mas o Kimba acho que deu uma amortecida. Mas isso aqui me pegou mais forte. E foi uma leitura mais devagar do que eu imaginava. Terminei o primeiro volume aqui. Ainda tem o segundo, terceiro. Tá chegando o 4º. Por que eu falo isso? Inclusive, separei vários tópicos aqui. Porque não é nada daquilo do desenho. Não é nada daquilo do desenho. Lembrando que o desenho de 2003 foi uma outra adaptação. Uma terceira adaptação. Já teve em 1963, né, preto e branco, o primeiro anime ali de 30... Uma série de 30 minutos, né, praticamente o primeiro anime longo da história. Em 63, mais fiel ao quadrinho original. Depois teve em 1980, modernizando, claro, a tecnologia. No YouTube você encontra, eu creio que em japonês ou numa fã-dublagem brasileira. E aí, nos anos 80, ele já tinha um pouco mais de tecnologia, e aí depois de 2003. Mas vamos falar sobre, aqui, o contexto de Astro Boy. Lembrando que o quadrinho é de 1952, foi publicado até 1968, então aí 16 anos de publicação. Mas tanto o Kimba quanto o Astro Boy são ali dos anos 50, Kimba dos anos 50, Astro Boy 52, e não fazia nenhuma década do fim da Segunda Guerra. Então a sociedade ela estava ainda com aquele imaginário, com aquela vivência, com aquela dor toda do pós-guerra, mas claro, até de forma involuntária, aquele momento, aquela marca estará nas obras publicadas naquela época. Mas vamos lá, falar sobre o primeiro Astro Boy. Essa edição aqui da JBC, lindíssima, né? Aquela capa que você tira e tá aí uma outra capa. Capas lindíssimas, bem dinâmicas. Se você desconhece completamente a história de Astro Boy, é o seguinte. O Dr. Tema, um grande cientista, perdeu seu filho, uma criança, num acidente trágico de carro. Ele não sabia superar, ele criou um robô tal qual a imagem de seu filho, perfeito, botou o nome de Astro, perfeitamente igual, e inclusive o robô tem sentimentos. E aí depois de um tempo ele começou a entrar numa grande crise porque aquele robô não envelhecia, aquela criança não envelhecia. Ele estava preso, ele viu o Tóbio eternamente ali, parado, e aí num surto, nesse processo de loucura, ele vende a criança para o circo. É um robô com várias habilidades, é uma criança que tem pés de jato, é uma arma viva praticamente, e claro, pode ser aproveitado pelo circo, às vezes de forma não muito positiva. Mas, porém, entretanto, todavia, o quadrinho ele tem uma história para isso. Uma coisa que as adaptações televisivas cortaram, e eu cortaria também, porque é um plot muito louco. Porque começa numa nave onde a civilização da Terra está ali. Tem a nave de cada país e eles estão há anos, há milênios, procurando um planeta para habitar. Inclusive essa sociedade aí tem até orelhas maiores, tal, por conta da gravidade. E aí esse planeta chega num planeta exatamente igual à Terra. E aí vocês vão entender por que cortaram isso, tal. Chega num planeta exatamente igual à Terra. Chegando lá, eles encontram as versões deles. É uma outra realidade, só que claro, né, com orelhas menores, tal, porque eles sempre habitaram aquela Terra, enquanto a outra explodiu por N problemas
Então, começa um conflito, porque a sociedade do planeta dobrou, não vai ter alimento para todo mundo. E aí começa a gerar um grande problema. Nisso, o Dr. Tenma, que é o ministro, ele chega e ele vai resolver a crise com uma grande injeção que vai diminuir todo mundo. E aí começa um grande discursos xenofóbicos, muito xenofóbicos, contra os alienígenas. Começa um discurso fortíssimo contra os alienígenas, essa sociedade, não vai ter alimento para todo mundo, é a grande crise. E aí o Dr. Tenma ele cria uma injeção que consegue diminuir essa população, porque daí eles pequeninhos não vai consumir tanto alimento. De forma muito a mostrar como se fosse matar. Né? Não, a gente consegue exterminar, resolver isso aqui fácil. E aí chega, né, o Astro Boy junto com o Dr. Ochanomizu, que é o narigudinho, que é famoso porque no desenho de 2003 era praticamente o pai do Astro. E o Ochanomizu, ele, que é um cientista, no quadrinho ele é muito mais político, ele é muito mais protocolar do que uma figura paterna. Ele é um amigo bem próximo de Astro, mas em assuntos muito mais profissionais. E inclusive aí chega o Astro Boy como após ser apresentada a sua história, né, ali da venda para o circo e tal, como o embaixador Astro Boy, que impede que aconteça tudo isso, salva os que já foram diminuídos, e aí eles conseguem encontrar um outro planeta para toda essa população ir para lá de forma segura. E aí sim começa a aparecer mais o Astro Boy. Todo o início ali é muito mais essa trama humanitária, que eu achei bem interessante e bem pesado, porque o discurso de ódio contra esses alienígenas é pesado. Você até entende a frustração do nada, né? Dobra a população terrestre e não vai ter alimento suficiente para todo mundo, abastecimento suficiente para todos, mas a forma que é tratada é bem interessante e pesado. Para você perceber, antes praticamente de aparecer o Astro, e ali na sua primeira aparição já fala sobre migração, preconceito e política de exclusão. Um negócio pesado. Aí vamos lá dar sequência no negócio. O extremismo robótico. Tem um outro conto ali que começa a ter um Frankenstein. Tem um robô Frankenstein que está fazendo alguns crimes e gerando um certo medo na população de se os robôs se rebelarem, porque tamanho é o potencial dos robôs, inclusive o próprio Astro Boy, que se ele quisesse matar ou exterminar um ser humano seria muito fácil, são armas vivas. E aí começa toda uma movimentação contra os seres humanos, com roupas que lembram o Ku Klux Klan. E aí os robôs estão se unindo para acabar com os seres humanos, de movimentos e tal. E aí os seres humanos começam a ficar, as pessoas da Terra começam a ficar muito assustadas, com muito medo, com toda razão. E aí o Astro vai atrás disso, porque inclusive tentam incriminar o Astro para chamar, né, para os robôs chamarem ele. Olha só o que os seres humanos estão fazendo com você, se junta a gente, vamos expulsar, vamos acabar com os seres humanos, vamos fazer uma sociedade dos robôs. E aí ele, não tá certo isso, e essa sociedade começa a chamá-lo de traidor, enquanto a população acha que ele cometeu alguns crimes. Nisso, nessa trama muito bizarra por conta da roupa deles, mas uma sacada maravilhosa, o Astro consegue provar a sua inocência, entre outras coisas, e descobre que o grande líder por trás disso tudo era um ser humano. Um humano estava conseguindo liderar todo esse movimento, estava criando, fazendo com que situações incriminassem os robôs fossem começados a ser excluídos socialmente, visto que por conta desses crimes propositalmente criados para incriminar os robôs, estava tendo essa segregação em grupos, e aí esse grupo começar a se rebelar antes que acontecesse alguma coisa, querendo o extermínio de um outro. Enfim, tem toda uma complexidade, e aí o Astro consegue provar isso. E isso em outro conto. Eu vou resumir geral para chegar no ponto que eu quero. Eu estou pegando alguns que me marcaram, tá, gente? São vários. Tem um sumário ali no início, são vários contos por edição, então eu não vou ficar falando tudo, mas eu quero trazer os que mais me pegaram nesse primeiro volume, não li os outros ainda, para mostrar já a profundidade e a bagagem humanitária que tem em Astro Boy. E aí o outro, para eu depois ir sobre algumas comparações, e inclusive até falando rapidamente de Pluto, né, uma adaptação aí de 2023 que falam muito bem. A Ilha da Serpente do Mar é uma que me pegou bastante também, porque o Astro, indo na praia com os amigos, começa a chegar algumas garrafas com pedido de socorro.
E aí ele fica preocupado. Pô, o que está acontecendo? Agora que eu percebi que as coisas estão na tomada ali, que vergonha. Eu sempre tiro para não ficar tão feio, mas é o som. Aí o astro fica encucado com aquilo, com aquelas mensagens, porém ele é proibido de voos internacionais. Ele não é permitido pegar o voo até outro país, muito também por conta da bateria dele. Mas ele fica frustrado com aqueles pedidos de socorro. Tem um nome específico ali de um ser. E aí ele vai escondido dos pais. Já vou explicar essa dos pais. Chegando lá, ele vai numa ilha, pergunta sobre esse nome e fala, não, isso aí é uma serpente gigante de olho de fogo que tem no mar. E aí ele vai e ele é engolido por essa serpente. Chegando lá, ele descobre que não é uma serpente. É um robô aquilo ali, feito para fingir ser uma serpente e engolir as pessoas de diversos lugares onde seres humanos estão escravizando muitos outros. Ele conhece um senhor que se machuca, né, finge se machucar diversas vezes, não vou dizer todo dia, mas diversas vezes, para conseguir ir para o ambulatório, porque o ambulatório é onde a filha dele trabalha, né, forçadamente. E eles não são permitidos de se ver, então é o único momento que ele consegue ver a filha, que foi sequestrada junto dele, é quando ele vai para o ambulatório. Aí o astro, focado nisso, ele consegue ajudar esses dois fugirem, porque ele não vai conseguir pegar todo aquele pessoal, mas ele quer levar os dois para mostrar para os políticos o que está acontecendo e que aí consigam mandar uma guarda resgatar todo mundo, né? Então, levando duas vítimas, ele consegue. Nesse plano, eles chegam na ilha, tá tudo alinhado para que eles vão para a cidade pedir o socorro, porém, por um conflito que acontece ali, o astro perde o rosto. É visto que ele é um robô e ele não quer que essa menina parelhe a idade dele, se ele fosse, né, se ele tivesse idade assim, ele não quer que ela descubra que ele é um robô. Ele pede pro pai dela falar que ele faleceu, depois ele encontra esse pai e essa filha na cidade, prefere não vê-los pessoalmente para continuar a mentira, e é um final bem triste do astro vendo os dois na janela, assim, uma coisa bem pesada. Mas essa da amizade deles me lembrou um outro ponto lá do início que eu esqueci de anotar, que é sobre o bullying, né, o preconceito com o robô. O astro na escola, ele a princípio, né, não tem pais, porque ele foi vendido para o circo. O doutor Ochonomizu ajuda muito o astro depois, mas é diferente, não é um pai, é um amigo, como eu comentei. E o astro na escola, depois que sai do circo, claro que é resgatado praticamente, tem um momento no quadrinho que ele tá pegando o boletim. E as pessoas. E aí uns alunos pegam o boletim e jogam no fogo. E aí ele entra no fogo, queima o uniforme, ele sai sem o uniforme para pegar o boletim dele. O pessoal dele, pô, por que vocês fizeram isso comigo? Por que estragaram meu boletim deles? Pra que boletim se você não tem paz para mostrar? Tem várias dessas provocações, mas é muito pesado isso, né? Você não tem paz para mostrar, por que tu quer boletim? E aquilo pega muito, porque lembrando, o robô tem sentimento. E aí ele volta e ele pede paz para o Ochonomizu. E aí ele constrói dois pais, só que tem um conflito, porque o astro tem sentimentos, já tem uma convivência social longa, e aí aqueles pais são robôs recentes, então é todo robozinho certinho, assim, ó, filho amado, pipipi, popopó. Ele não, ele quer pais conflituosos, né? Ele quer que briguem se ele faz alguma coisa errada. E o Ochonomizu consegue programar melhor eles, botar uma carga mais humana, e aí sim o astro consegue ter pais que sim brigam quando ele comete um erro. Inclusive nessa da ilha, né, quando ele foge, os pais ficam bem bravos, proíbem ele. Começa essa... E eu achei bem forte isso dele, primeiro, querer ter os pais, do preconceito que ele sofre, um por ser robô e dois por não ter pais. E aí esse processo dele querer ter os pais e pais mais humanizados. Só nisso, gente, já dá para perceber a carga dramática e porque eu penso, opinião pessoal, teve mais carga ainda do que Kimba, que já foi bem forte. Tudo isso já dá para perceber a carga dramática em tantas histórias do Astro Boy. Lembrando que foi 16 anos de publicação, é coisa pra caramba. Em 2023, saiu um anime que eu não assisti ainda. Muita gente me fala que é muito bom. Canais que eu assisto já falaram que era um dos melhores animes lançados naquele ano, 2023 ali. Quando eu comentei que estava lendo Astro Boy, tanto meu irmão quanto outros amigos falaram, assiste Pluto, mas não assisti ainda, não li ainda, que adapta uma edição que deixa eu pegar o nome exato aqui, se eu não me engano, é o maior robô do mundo.
Eu até conferi se tinha aqui, mas pelo jeito vai ser no próximo volume. Ou seja, não li esse quadrinho original. Pluto foi criado por Naoki Urasawa, o anime é de 2023 e ele adapta de forma muito mais dramática, mais adulta, vamos dizer assim, uma história específica que é o maior robô do mundo. E aí eu achei interessante porque ele basicamente, né, é uma ideia muito boa, como eu falei, tô curioso para conferir, porque se parar para analisar, Astro já é muito forte, já é pesado, mas tratado naquele tom, mas não seria lúdico, mas enfim, um pouco mais infantilizado de certa forma, temas fortes, com um traço mais infantil, numa proposta mais infantil para aquele público. E pegar uma história dessa e vir com uma carga bem dramática, onde você não precisa se preocupar tanto, né, em agradar o público infantil, tô curioso, vou assistir. E aí quando eu ler esse O Maior Robô do Mundo, eu vou fazer uma comparação do quadrinho original, do Osamu Tezuka, e da adaptação Naoki Urasawa. Inclusive no Pluto tá, criado por Naoki Urasawa e Osamu Tezuka, claro, por adaptar uma obra dele. E aí, para fechamento, gente, é aquela clássica questão, inclusive quando eu estava comentando sobre a trama do Astro Boy esses dias num café, um amigo meu falou, pô, isso aí tá me lembrando aí inteligência artificial. Mas é porque entra nisso, né? Entra naqueles conflitos de o robô com emoções, os pais, o ser humano ainda aceitamos como colegas iguais, temos medo, preconceito. Então são tramas que vão sendo trabalhadas ainda em várias adaptações, né? Quando você traz a ideia de robô e humanidade, sempre tem esses conflitos. Astro Boy trouxe muito bem, porque teve anos para trabalhar, mas teve outros filmes, como a Inteligência Artificial, que eu gosto bastante, trouxe. E se você gostou, é como eu falei, se você for que nem eu, achando que vai pegar aquelas aventurinhas do desenho de 2003, longe disso. Mas se você quer conferir uma obra do Osamu Tezuka, um quadrinho com muitos conflitos humanitários e até pesado em suas aventuras, é muito mais dramático do que uma aventurinha por si só, de ação, Astro Boy é uma baita de uma pedida, surpreendente, com temas fortíssimos e, tão qual eu já comentei de outras obras aqui, temas que seguem infelizmente atuais. Bom seria se a gente lesse algumas questões sobre preconceito, entre outros ali que eu citei, e falasse que é coisa do passado, mas infelizmente, depois de bastante tempo, ainda é atual. E aí, o que você achava? Conhecia sobre Astro Boy? Também estava naquela imagem do desenho de 2003, né? Quando eu comentei com a minha esposa, que eu estava lendo ali dela, nossa, mas que tristeza, por mais que Astro Boy sempre me passou uma coisa triste. E quando ela me falou isso, poxa, interessante essa visão que ela tinha, por mais que não consumia a obra. Enfim, o que você achou? Ficou interessado? Ficou curioso? Desanimou? Comente aí, vamos falar sobre esses quadrinhos. E se você já viu o Pluto, se gostou e ficou interessado em conferir quem que é o Astro Boy, lembrando que em Pluto o nome dele é Atom mesmo, não é Astro, né? Pegou, porque o original é Tetsuya no Atom, em Pluto falam Atom. Comente aí o que você achou, um forte abraço, um beijo e até mais!